Vida e Saúde está começando, tudo bem com você? Eu espero que sim e espero que possa ficar ainda melhor depois do programa de hoje. É claro que você sempre pode fazer um pouquinho mais, pode aprender, pode mudar e graças a Deus que você tem o hoje, que é a chance que você precisa para fazer diferente. Fica com a gente, acompanhe o programa e aprenda como viver mais e melhor. No programa de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre imunodeficiência primária e você pode tirar as suas dúvidas aqui com a gente. Tem especialista de plantão, vai ter também culinária maravilhosa, mas antes eu quero convidar você para meditar um pouquinho na Palavra de Deus. Atos 20:35 diz o seguinte: em tudo tenho mostrado a vocês que é trabalhando assim que podemos ajudar os necessitados. Lembrem-se das palavras do Senhor Jesus. É mais feliz quem dá do que quem recebe. Se você anda anuviado, preocupado, tenso com tudo que está acontecendo na sua vida, eu quero convidar você, ou quero desafiar você a olhar para as pessoas que estão ao seu redor. Às vezes tem gente aí do seu lado, precisando da sua atenção, do seu toque, das suas palavras. E aí os seus problemas podem até diminuir, podem até desaparecer se você começar a ajudar quem está do seu lado, precisando muito da sua atenção. Isso, a Vida e Saúde está só começando, fica com a gente, interaja com a gente, você sabe que pode buscar receitas, você pode deixar o seu comentário sobre o programa que você viu aqui, você pode mostrar como saiu a sua versão da receita natural aí na sua casa. E pode sugerir também pautas para o programa Vida e Saúde, a gente tem maior interesse em te ajudar e fazer o bem para você também, assim como a Palavra de Deus nos sugere. Para falar sobre o assunto de hoje, que é imunodeficiência primária, a gente está aqui com a doutora Maiele Pereira da Silva. Tudo bem, doutora? Prazer enorme recebê-la aqui novamente. E hoje vamos cozinhar também. Vamos. Olha só o que a gente preparou. A dona Arlete anda preparando coisas arrasadoras na cozinha. Essa é a torta de brócolis com alho poró. Dá uma olhada nos ingredientes que você vai precisar para essa receita. Farinha de amêndoa, meia xícara também de farinha de aveia, 1,5 colher de sopa de óleo de coco, 2 colheres de água e 1 colher de cebola desidratada. Isso aqui é o ingrediente da massa. Agora, para o recheio, anota aí, alho poró, a gente está usando mais ou menos meia xícara, 1 xícara de brócolis, e você pode usar o congelado ou então usar o natural e ferventar ele, deixar ele macio. Meia xícara de castanha de caju deixada de molho, por isso que ela tá tão grandona assim. 1 colher de chimichurri, é aquele tempero desidratado natural, sem pimenta. Meia colher de sopa de suco de limão e 2 colheres de sopa de amido de milho e meia xícara de água filtrada. Você também vai precisar de um pouquinho de azeite e sal para finalizar esse receito. Se você não consegue anotar essa receita agora, não se preocupa não, tá tudo lá no nosso blog, você pode pegar, pode compartilhar para suas amigas, para os seus amigos, pode mandar para alguém da família que está buscando receitas mais saudáveis, compartilha, coisa boa, a gente precisa repartir, tá bom? Ó, a gente vai começar então. Doutora, eu acho que a gente pode vir, chega mais aqui na cozinha para você ver de perto essa receita e a gente pode conversar sobre o tema de hoje também. Você vai para a cozinha? Às vezes. Gostaria de ter um pouco mais de tempo, mas quando sobra a gente dá uma escapada para a cozinha, assim. O que você gosta de preparar quando você vai para a cozinha? Mais doces ou salgados? Eu sou um pouco formiguinha, eu gosto de preparar doce. Vai na sobremesa, então? Vou na da sobremesa, com certeza. Não parece, né? Com esse corpinho, rostinho de menina, ela tá ótima. Obrigada, Teru. A receita de hoje é uma receita um pouquinho mais elaborada, mas é uma receita que todo mundo pode fazer. Inclusive, dá para levar a criançada para a cozinha também. Então, mesmo quem tem pouco tempo, assim como você, doutora, pode fazer comida gostosa. Pode sim. Vou prestar bastante atenção. Ó, primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou pegar os ingredientes então da massa. E um detalhe muito importante da cozinha é organização. Às vezes eu me atrapalho um pouco aqui na cozinha, quem não se atrapalha. Mas se você separar todos os ingredientes da receita e deixar, de repente, já nas medidinhas... Facilita. E também agiliza, não só facilita, mas agiliza. A cozinha fica mais rápida. Olha, então eu vou colocar aqui farinha de amêndoa, farelo de aveia. Agora eu vou misturar então com a cebola desidratada. Eu vou colocar todos os ingredientes secos.
floquinhos de cebolas desidratadas. Aí vou usar um pouquinho de sal e vou misturar esses ingredientes secos. Vou pegar meia colher de chá aqui, meia colher não, vou pegar uma colher, né? Pra gente misturar bem, esse sal ficar do jeito certo, agora eu vou misturar todos os ingredientes secos, fazer uma farofinha. E é aquele esquema de crosta. Então, primeiro eu tô fazendo a massa que vai pré-assar. O forno já está aquecido a 180 graus e agora é botar a mão na massa. Não tem óleo de coco em casa, Ter. O que eu faço? Uso um pouquinho de óleo de girassol e vai dar certo também. Pode usar na mesma proporção, 1,5 colher de sopa, tá? Ó, o óleo de coco vai grudando aqui. Conforme ele vai aquecendo com a mão, ele já vai derretendo mais. E tá um cheirinho bom, tá sentindo do óleo de coco? Tô sentindo, muito bom. A receita fica perfumada. Ó, tá virando uma farofinha, é isso que eu quero. Quero pedir o seguinte, adiciona, por favor, essas 2 colheres de água que tá aqui nesse copo, doutora. Isso, pode colocar. Pronto, agora isso aqui vai dar a liga que eu preciso pra colocar. Olha, vamos juntar bem. Para colocar na forma com fundo falso, aquela forma de tortinha mesmo, de quiche. E essa é uma receita funcional, a gente está usando aveia, a gente está usando amêndoa, que são ingredientes bem bacanas para o controle, inclusive do colesterol. Sim. Né? Então pronto, olha, tirar do dedo e agora a gente vai montar. Você viu como é rápido? Bem fácil. Vamos colocar aqui na forminha. Acho que nessa receita até eu posso me arriscar. Pode. E o recheio também é um recheio mais... Vamos fazer o seguinte, eu vou lavar minha mão de novo, porque trabalhar com a mão melecada não é gostoso. Pronto. Agora a gente vai espalhar a massa e deixar ela subir um pouquinho as bordinhas. Para ficar uma crosta pode ir espalhando. Se quiser usar até um pouquinho de água para não grudar na mão, vai com calma. Queria saber o seguinte, vamos falar um pouquinho sobre essas doenças. Vamos. Autoimune. Vamos falar sobre o que são doenças... As imunodeficiências primárias. Olha, geralmente são doenças com nomes esquisitos, mecanismos muito complexos, mas são as doenças do sistema imunológico, do nosso sistema de defesa. De maneira assim bem ilustrativa, eu gosto de comparar o nosso sistema de defesa às defesas de um país, né? Então, do mesmo jeito que nós temos o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, nós temos também o nosso sistema de defesa. Temos a imunidade humoral, a imunidade celular, e cada tipo de defesa atua em uma linha diferente. Então, às vezes faltam soldados, às vezes faltam armas para os soldados, às vezes faltam generais que comandem um exército. Então, de maneira bem simples, a gente pode compreender as imunodeficiências primárias como defeitos nesse exército invisível que nos protege. E isso acontece, a gente adquire esses defeitos ou eu já nasço com alguma deficiência nessas barreiras? Exatamente. As imunodeficiências primárias são doenças determinadas geneticamente. Então, acontece alguma mutação nos genes que codificam a função do sistema imunológico. Então, nós já nascemos com essas doenças. E como é que a gente detecta? Bom, existem alguns sinais que dão pistas para nós que talvez a pessoa possa ter uma imunodeficiência dessas, né? Então, até uma queixa muito frequente no consultório é: doutora, meu filho fica muito doente. Ele tem alguma imunodeficiência? Ele tem imunidade baixa? Imunidade baixa é uma pergunta muito constante. É uma pergunta muito comum, né? Então, o que acontece? Existem alguns sinais
e sintomas que nos dão pistas de que talvez a pessoa possa ter uma imunodeficiência. Então, infecções de repetição, infecções muito graves, autoimunidade, até o surgimento de câncer também, eles indicam para a gente que a pessoa pode ter uma imunodeficiência. Mas não é feito nenhum teste assim quando o bebê nasce para já detectar? No nosso país, não. Existem alguns testes que eles chamam de testes de screening, né? Testes de procura. Em alguns países existem, sim, triagem neonatal para imunodeficiências, mas no nosso país não existe. Tá. Então, o médico precisa suspeitar e investigar a doença. Tá. Ó, fazendo só uma pausa na nossa conversa, a gente vai levar agora essa forma para assar e a gente vai deixar lá por mais ou menos uns 10 minutinhos. Eu não quero dourar, não. Uns 15 no máximo. Vamos deixar lá. Vamos lá. E já tem uma que tá aqui no caminho. O cheirinho tá bom. Doutora, enquanto a gente refoga aqui os ingredientes, quero saber o seguinte. Já que a gente não tem um exame clínico, como é que a gente pode desconfiar? Certo. Bom, Porque primeiro a gente sempre sabe, né, que quanto antes tratar, melhor a evolução, melhor, com sim. certeza. Bom, a gente precisa pensar que o sistema imunológico, ele adquire habilidades com o tempo, né? Então, da mesma maneira que nós não nascemos prontos, nós vamos aprender a andar, vamos aprender a falar, vamos nos desenvolver e adquirir habilidades, o sistema imunológico também é da mesma maneira. Então, a mãe costuma se queixar, meu filho fica doente o tempo inteiro, será que ele tem alguma imunodeficiência? Na maioria dos casos, não, porque o sistema imunológico de uma criança ele não é maduro o suficiente para se defender das infecções como o nosso, que somos adultas, né? Então, acredita-se que o sistema imunitário alcance maturidade aos 5 anos de idade. Então, até essa idade, as crianças vão ter mesmo infecções, às vezes infecções de repetição. Agora, no caso de infecções mais graves, né, infecções que surjam assim com mais frequência do que o esperado, realmente precisam ser investigadas. Até nesse aspecto é interessante que um profissional como o pediatra acompanhando as crianças seja o mesmo que faça o acompanhamento a longo prazo, para ele ter esse histórico e para ele ter um segmento é importantíssimo. Para saber o que fazer, né? Senão fica aquela coisa sem pé nem cabeça. Então vai cada dia em sente alguma coisa, usa só o pronto atendimento. Isso não é bacana. Isso é um erro muito frequente, né? Então uma criança precisa ser acompanhada por um profissional periodicamente, né, para que se haja esse segmento, né? Agora, uma pessoa com imunodeficiência, como que vai ser a vida dela? Ela precisa se privar de muitas coisas? Como é que deve ser a vida? Como é que vai ser a vida? Depende, né? Existe até um caso muito emblemático, assim, ficou bastante famoso, de uma criança que nasceu no Texas, em 1971, e ele literalmente viveu dentro de uma bolha de plástico por 12 anos, né? Ele viveu até os 12 anos de idade. Então, nesse caso extremo, essa criança precisou viver dentro de uma bolha, mas existem, assim, crianças que têm sintomas mais sutis, têm evoluções melhores, vai depender realmente do tipo de imunodeficiência, de qual parte daquele nosso sistema de defesa está comprometido. Nesse caso extremo que eu citei para você, esse garoto ficou conhecido como menino bolha, né? Tem até um filme que foi feito para mostrar exatamente, um pouquinho da vivência da história dele. dessa vida. Exatamente. Ele tinha uma imunodeficiência combinada grave. Então, é como se ele não tivesse nenhum tipo de defesa. Daí, essa condição extrema o levou a ter que viver dentro de uma bolha durante 12 anos. Agora, você disse o seguinte, depende do caso. Então, existem casos mais graves e menos graves de imunodeficiência? Existem imunodeficiências muito leves, que inclusive podem cursar sem nenhum sintoma. A pessoa precisa ter um segmento, né, para a gente acompanhar periodicamente a evolução, mas a pessoa não apresenta nenhum sintoma clínico. E existem as imunodeficiências combinadas graves, que seriam o pior tipo, que realmente a pessoa pode, inclusive, morrer de infecções graves, de infecções repetidas. Tem que cuidar. Tem que cuidar, tem que acompanhar. Olha, agora a grande questão que fica no ar é o que fazer, então? Se a doutora tem várias, e eu imagino que outros profissionais também, que recebem essa queixa, será que eu tenho imunidade baixa? E no caso do imunodeficiente, ele vai ter mesmo?
O que dá para fazer no dia a dia para aumentar essa imunidade? Certo. No dia a dia, acho que medidas gerais, assim, de vida saudável, né? Então, uma alimentação equilibrada, ter um estilo de vida que propicie ter um corpo saudável, sistemas que funcionem perfeitamente, né? O sistema imunológico também vai funcionar melhor, conforme a sua saúde esteja melhor também. Né? Mas para aqueles que já têm um diagnóstico de imunodeficiência, uma imunodeficiência já definida, é imprescindível que se trate as infecções, primeiro que se previna, né? Com o uso de vacinas, hábitos de vida que evitem infecções repetidas. E cada caso é um caso, Cada não dá caso para é um dizer caso. que tem que fazer isso, o especialista tem que estudar o caso, Exatamente, analisar. depende do tipo de imunodeficiência, depende de qual parte do sistema imunitário estará comprometida. Em alguns casos, a gente usa reposição de imunoglobulina, que é reposição de anticorpos. Em alguns casos, o tratamento curativo seria o transplante de medula óssea. Então, realmente é uma conduta que vai ser tomada pelo especialista e conforme a evolução do paciente. Doutora, fala um pouquinho pra gente da diferença entre uma pessoa que tenha a imunodeficiência e uma pessoa que seja normal. Certo. Numa pessoa que tem esse sistema de defesa tão complexo, né, que é o sistema imunitário funcionando adequadamente, essa pessoa, obviamente, vai apresentar infecções esporadicamente, mas não serão infecções graves, infecções repetidas. E já o imunodeficiente, ele pode apresentar um quadro de infecções de repetição, mas não além disso, mas algumas coisas além disso também. Porque quando a gente pensa no sistema imunológico, a gente imagina assim de cara que é o aparelho que vai nos proteger de micro-organismos invasores. Tá. Mas não é só isso, né? Então, quem tem uma imunodeficiência pode apresentar também doenças autoimunes, que representam uma resposta desregulada do sistema imunológico, e também pode evoluir com o surgimento de malignidades, porque o nosso sistema imunitário, ele está ali de olho naquelas células que se proliferam de maneira inadequada, né, nas células mutadas. Então, ele não protege a gente só de organismos externos que possam ter invadido o sistema, o corpo. Ele combate também problemas internos. Exatamente. Então, a gente vê algumas deficiências que têm como achado clínico o surgimento de alguns tipos de câncer, de malignidades. É preciso cuidado, então, e vigilância. Vigilância, principalmente. Se você tem dúvida que você pode ter uma doença como essa, ou seu filho, procure um profissional habilitado, né, que possa fazer essa investigação. Essa investigação geralmente é feita de maneira laboratorial. Então, nós solicitamos alguns exames, contagens de células, de anticorpos. A gente testa a competência desses anticorpos para nos proteger. E é um diagnóstico feito mesmo laboratorialmente. Se você tem alguma dúvida que possa ter esse diagnóstico, é imprescindível que se procure ajuda profissional. Agora é o seguinte, doutora, esses tratamentos, eu queria saber primeiro se tem cura. Dá para fazer um tratamento e ser curado dessa imunodeficiência? Sim, algumas imunodeficiências sim. Inclusive no caso que eu citei, né, do menino bolha. Certo. Será que o menino bolha podia um dia sair dessa bolha para ter uma vida normal? Sim. Essas imunodeficiências combinadas graves têm como tratamento curativo e definitivo o transplante de medula óssea. Olha aí. Que até nesse caso eles tentaram o transplante de medula, mas ele acabou morrendo de complicações secundárias ao transplante. Mas existem sim algumas imunodeficiências que podem ser curadas com transplante de medula, mas existem outras que não vão ter um tratamento curativo, apenas um tratamento para o controle da doença. O que a gente vê muito aí é que esses tratamentos podem durar um bom período. Usando uma abordagem, de repente passando por uma outra abordagem. Exatamente. E que as pessoas parecem que não aderem muito, porque tem que ter paciência, tem que ter aguardar paciência, etapas. E no caso de doenças como essas que nós estamos discutindo hoje, não só essa, outras doenças crônicas também, são doenças que não terão um tratamento curativo, um tratamento definitivo, né? São doenças que vão evoluir de uma maneira melhor desde que a pessoa tenha uma correta adesão ao tratamento. E essas doenças precisam ser tratadas e acompanhadas pelo resto da vida. Então, a pessoa precisa já ter consciência que é um segmento que vai durar a vida toda, enquanto a doença existir.
com qualidade, né? A gente não pode pensar qualidade. que vai durar a vida toda tomando remédio ou tomando certos tipos de cuidado, mas isso vai garantir para você mais qualidade de vida. Mais qualidade de vida, com certeza. Ó, agora a gente vai preparar aqui o molho, o creme da nossa torta de brócolis. E eu tô usando meia xícara de castanha de caju só deixada de molho, no mínimo 4 horas. Você deixa de molho, ela vai ficar assim, olha, macia, bem macia, ela perde a crocância e fica inchadinha. Vou colocar um pouquinho de chimichurri, um pouquinho de amido de milho e limão. Vai virar um creme, bem pouquinho limão, só para dar um toque. Não vou usar nem meio limão, só umas gotinhas. E água. Se você encontra levedura em flocos aonde você mora, essa é a hora de usar essa levedura. Você pode usar aqui uma colherzinha de café, bem pouquinho mesmo, mas vai dar um toque todo diferente para essa receita. Levedura de cerveja em flocos, tá bom? Bom, vamos bater? Agora a gente deixa bater até virar um creminho. É claro que aqui ela não vai encorpar, porque o amido de milho ele precisa de calor para realmente engrossar. A intenção aqui, é aumentar a potência, é triturar totalmente a castanha. Eu vou colocar ainda um pouquinho de sal, bem pouquinho. Já deu. Vamos ver? Olha, tá um creme. O cheirinho tá maravilhoso. E agora é hora... Olha, dá uma olhada, doutora. Nossa. Ele fica tipo uma vitamina. Agora é hora da gente tirar a nossa massinha do forno, já tá pronta. E vamos montar então a torta de brócolis com alho poró. O cheiro tá recendendo aqui na nossa cozinha. Você que tá em casa, que tá com água na boca, não fica só na água na boca, não. Pensa quando é que você vai fazer a sua torta aí. E se não encontrou todos os ingredientes, dá uma adaptada, pelo menos no recheio, né? A massa ficou muito boa. Vamos tirar essa daqui que já tá. Essa outra continua. Olha que linda. Nossa. E o cheiro tá ótimo. O cheiro tá maravilhoso. Agora é hora de montar. Para montar, eu vou fazer o seguinte. Vou montar aqui mesmo, depois a gente tira. Vou colocar o brócolis, que a gente refogou com um pouquinho de alho poró. Eu não deixei ele derretido, eu quero ele mais firminho. Ele já estava no vapor, então já estava bem macio, mas eu quero ele inteiro. Inclusive eu preservei aqui as arvorezinhas, cortei bem o talo e as árvores, as flores do brócolis, eu deixei mais inteirinha. Agora, sobre o brócolis, a gente vai colocar então esse creme. Ó. E aí isso aqui volta pro forno. E a gente vai deixar lá mais ou menos uns 25 minutos até esse recheio aqui ficar firme. E ele vai ficar por causa do amido de milho e da castanha que dão essa consistência para nossa torta. Vamos levar para o forno de volta? Muito bem, 25 minutos por aqui, mas a gente vai provar. Oba! A nossa que já está pronta. Vamos provar, doutora? Vamos. Como você sabe, alimentação saudável, um estilo de vida pensando em saúde é fundamental para se prevenir. A doutora já falou aqui pra gente, para prevenir o agravamento de doenças importantes que podem surgir da imunodeficiência. E essa é uma receita boa, que vai diretamente, assim, ajuda no que a gente está conversando, exatamente sobre o que a gente está conversando hoje. Ter um estilo de vida saudável, né? Muitas doenças podem ser evitadas pelo simples fato de nós mantermos hábitos saudáveis, né?
Tá muito bonita. Tá essa linda, torta. né? Tá linda. Também gostei do look. Podemos provar, vou deixar aqui. E já podemos provar, doutora. A massa ficou crocante. E integral, né? Olha, a gente tá usando aqui só ingredientes integrais. Tá bonita, né? Muito boa. Boa? Delícia. Tá incrível. Tá muito boa. Faz aí em casa, conta pra gente como é que saiu a sua. Eu acho que a doutora Maiele também aproveitou aí, viu? Com certeza. Esse programa foi muito bom, não é não, doutora? Esse programa tá excelente. Eu quero... Além da nossa conversa aqui ser importante para você, eu quero deixar uma outra dica importante. Olha aqui, essa é a revista Fique Leve, uma revista que a equipe da Escola Bíblica da TV Novo Tempo preparou para você e ela é grátis. Você pode acessar o nosso blog novotempo.com/vida e saúde. Lá você clica no ícone da revista Fique Leve e o que tem de conteúdo aqui? A gente tem assuntos de saúde apresentados na Bíblia. Como é que a gente... Por que a gente escolhe tantas coisas interessantes e diferentes daqui do que as pessoas costumam aplicar na sua vida? Porque a Bíblia ela nos dá orientações claras. Sim. E esse estudo mostra que passagens da Bíblia nos dão essas dicas de princípios de saúde. Doutora, eu quero te agradecer pela participação. Tem um recado final para as pessoas que estão assistindo a gente sobre esse assunto da imunodeficiência? Bom, meu recado é: procure o seu médico. Se você tem dúvida que possa ter algum defeito no sistema imunológico, seu filho tem infecções de repetição, procure ajuda profissional, procure um profissional habilitado em te auxiliar, te orientar. Se houver esse diagnóstico, saiba que existe tratamento, existe um segmento que pode ser feito e você pode ter qualidade de vida também. Legal, muito obrigada pela participação, doutora. Eu agradeço. A gente volta amanhã com mais Vida e Saúde. Fica com Deus, que Ele te abençoe. Até amanhã. Tchau. E aí, você gostou do que assistiu agora? Tem muito mais conteúdo exclusivo esperando por você. Clica aqui e assine o nosso canal. Vai ser ótimo para você.